O debate público está cada vez mais ideológico e repleto de falácias. Nesse cenário, as pessoas que ali estão inseridas mais usam as questões envolvendo a emoção do que propriamente a razão, o que acaba de certa forma contaminando o debate, fazendo assim com que a emoção seja utilizada como argumento, quando na realidade ela não passa de uma mera percepção sobre algo. Sendo assim, para justificarem a sua falta de raciocínio e também de repertório, distorcem e manipulam os conceitos para usarem a seu favor. E baseado em tudo isso, eu cheguei a uma conclusão. Ser um pensador independente em meio a tanto emburrecimento coletivo se tornou um ato de resistência e principalmente de coragem. E é sobre esse assunto que aqui vamos conversar. Então, vem comigo. A você que chegou aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Maicon de Souza e aqui abordo assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano. Portanto, se você gosta desse tipo de assunto, este canal foi feito para você. Clique no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar por dentro de todo e qualquer novo vídeo que surgir por aqui. Para darmos o pontapé inicial nesse vídeo, precisamos entender que conceitos nada mais é do que uma explicação sobre o que algo é em sua essência. Por exemplo, quando vamos falar do que é o conceito, suponhamos, deste caderno, diremos que ele é um objeto repleto de folhas, seja elas com pautas ou não, com o objetivo de fazer anotações. Dito isso, podemos entender que este é o conceito de um caderno. E todas as outras palavras que existem no nosso vocabulário, elas têm também um conceito. Alguns deles são carregados de contexto, outros não, e assim sucessivamente. Porém, o que muito se vê por aí são pessoas, em um debate público, pegando conceitos e adulterando com o objetivo de favorecer as suas respectivas narrativas. E isso não é difícil de se ver por aí, podemos observar nos debates, nas mídias sociais, na TV, no rádio, na própria política, que é onde mais isso se vê, e assim sucessivamente. Dessa forma, podemos entender que um debate público nada mais é um ambiente em que as pessoas discutem sobre determinados assuntos que envolvem a coletividade e também a individualidade. Por isso que há todo o envolvimento de pessoas querendo vencer esses debates para provarem que, de fato, aquilo que defendem é o que coincide com a realidade e que também é carregado de bom senso. As questões ideológicas são as que mais tornam as pessoas cegas. Porque pessoas que fazem questão de se encaixar em uma determinada bolha social, elas adquirem para si tudo aquilo que a bolha defende. E dentro da bolha, você não tem o direito de ter uma opinião divergente sobre uma vírgula sequer, o que passa a fazer com que as bolhas sociais se tornem um antro de cegueira e também de emburrecimento coletivo. Por isso que toda e qualquer pessoa que quer se associar a alguma bolha social, ela acaba por vezes se tornando cega, porque, querendo ou não, tem que bater continência para tudo que os líderes dessa bolha ditam. Como já disse aqui algumas vezes no canal, é o famoso dividir para conquistar. E em política, nós estamos cansados de ver essas questões, principalmente quando começam a distorcer conceitos, ainda mais conceitos esses que são carregados de contextos por intermédio da história. Por exemplo, quando as pessoas vão acusar umas às outras de fascista, de comunista, de socialista, de capitalista, de liberal e tudo aquilo que o valha. E pessoas que não dominam os conceitos daquilo que acusam os outros são pessoas que estão faltando com a realidade das coisas e, como consequência disso, empobrecendo o debate de tal modo que ele passa a ser tóxico e, ao invés de ser algo construtivo, torna-se uma coisa que emburrece, ao invés de proporcionar algo positivo para aquelas pessoas ali em volta e aquelas que estão assistindo. E você, pensador independente, seguidor aqui do canal, quando for entrar em algum debate nesse sentido, é muito importante que você tenha conhecimento dos conceitos dos quais você deseja abordar. Se você vai colocar algo em pauta, é importante que você, ao menos, saiba o que aquilo significa na íntegra. Não adianta também pegar pela metade um conceito e querer colocar ele como se você dominasse.
E isso muitas das vezes é até pior do que o desconhecimento do conceito. Outro ponto aqui que eu gostaria de colocar muito em evidência é a questão de pessoas que conhecem o significado daquele conceito de maneira integral, porém quer propositalmente distorcer aquele conceito com o objetivo de colocar a sua opinião como a superior ali naquele debate. E isso é aquilo que chamamos de desonestidade intelectual, que nada mais é do que essa distorção com o objetivo de manipular as ideias que estão ali postas e também criar aquele inimigo em comum, para que as pessoas que estão ali na sua bolha social, que desconhecem o significado daquele conceito, mas pelo fato de uma pessoa importante ali dentro estar falando aquilo, acaba concebendo aquele significado por ela dito como algo verdadeiro, quando na verdade é apenas uma armadilha ardilosa com o objetivo de convencer pessoas a adquirirem para si uma ideia totalmente errônea, carregada de significado falso e desinformação. Então, o que eu aconselho para as pessoas que aqui seguem este canal é que estejam bem inteiradas sobre os assuntos e que, na medida que forem conversando com essas pessoas desonestas intelectuais ou até mesmo burras, por assim dizer, que não conhecem, mas estão dizendo algo como se conhecesse, para que você possa desmenti-las de maneira clara e objetiva. E não vou ficar aqui falando para você também para ficar dando pérolas aos porcos, porque tem pessoas que realmente estão fechadas e que querem apenas provar que estão certas e que por isso buscam validação em pessoas que estão ali de frente para ela de que aquilo que elas defendem é o correto e como consequência disso estão repletas de razão. Então, o que você pode fazer é apenas expor a hipocrisia dessas pessoas e também fazer perguntas utilizando o método socrático, que é a maiêutica, que é pergunta atrás de pergunta, com pitadas de ironia, para que você possa mostrar para essa pessoa que você está a par do debate e que ela, e tão somente ela com aqueles argumentos porcos, é que está faltando com a verdade e com a honestidade. O recado que eu queria dar para vocês é esse, para estarem atentas com relação a conceitos dos quais você desconhece, mas que de repente alguém está dizendo com tanta propriedade, para que você não tome como realidade aquilo que essas pessoas bitoladas em bolhas sociais dizem, mas que a partir do momento em que um conceito não é familiar a você, que você adquira informações confiáveis, fazendo pesquisas sobre diversas fontes para chegar num consenso do que aquilo significa de fato, antes mesmo de você utilizar nos seus debates. Chegamos aqui no final do vídeo e gostaria muito de ler a sua opinião aqui na seção de comentários. Diz aí, o que você acha sobre essas questões de manipulação de conceitos? Tem algum exemplo que você já viu e gostaria de compartilhar aqui conosco? Lembrando que é muito importante não só para mim, como também para os outros inscritos aqui do canal, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Obrigado por ter ficado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, não utilize como argumento algo que você não sabe, busque por conhecimento. Até breve.